Gente, vamos pro nosso episódio 2 do nosso podcast sem nome, transtorno de ansiedade generalizada, episódio 2 no limite. Aqui eu vou contar um pouco aqui a minha ida a primeira vez ao psicólogo, o que levou aí e como eu tava na época, né? Eu quero começar falando que até eu ir à psicóloga, né, que no meu caso era uma psicóloga mulher, eu, eu tive dificuldade em entender que eu tava doente, que eu tava no limite, que aquilo ali tava fazendo muito mal pra minha vida. E eu tava à beira de um surto. Eu acredito que eu tava muito na beira de um surto, porque eu acho que na época, antes de ir pro psicólogo, eu tava oscilando muito entre viver uma vida de muito medo e de muita raiva, sabe? E quando eu resolvi procurar a psicóloga, eu pesquisei e tal, porque existia muito um certo preconceito, ah, pessoas que procuram psicólogo são pessoas doidas, né? Ah, ele é doido, e tal. É preconceito, falta de informação, é um tabu ainda discutir saúde mental, né? Até em 2023 a gente vem evoluindo, mas eu acho que, sei lá, nas periferias, tal, é uma coisa que não é debatida. Então as pessoas estão sentindo muitas vezes esses sintomas, mas muitas vezes não entendem, eu não tenho com quem conversar e é uma coisa que não tem muito investimento ainda. E eu lembro que na época eu estava já muito no limite, assim, muito no limite, muito, assim, muito no limite. E é óbvio que eu tenho alguns gatilhos, né? Coisas que se eu presenciar ou vivenciar, minha mente ela entra meio que colapso. E um dos gatilhos mais fortes que eu tenho é barulho. Barulho, eu tenho muito medo de barulho, meu coração acelera, minha mente já. E tudo começou há muito tempo, mas piorou bastante. Aí eu vou contar essa história rapidamente para vocês. Eu tinha um vizinhos que eram paredes grudadas. Então assim, toda vez que eles faziam alguma festa lá no quintal deles, dependendo do barulho, eu conseguia ouvir muito na minha casa, no meu quintal, né? As paredes são grudadas. E eles começaram a fazer festas quase todo fim de semana por muitos anos. E eram festas extremamente barulhentas. Barulhentas, muitas vezes ligando a caixa de som do carro, tremia a minha parede. Muitas vezes tremia a minha parede. A gente tava na sala assim, a parede tremia. E aquilo começou a me fazer um mal, cara, absurdo. Porque assim, eu acho que é absurdo pra qualquer pessoa, independente da situação. Você tá na sua casa, assim, qualquer coisa que a outra pessoa queira fazer na sua casa, ela tem todo o direito a partir do momento que não atrapalhe o outro, né? Que não tem nada a ver com isso. Mas a gente sabe que a gente vive num país que muitas vezes esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento que parece ser bem óbvio, não acontece. Então, por muitos anos, eu comecei a ser afetado de uma forma muito violenta por esse barulho desrespeitoso, né? A parede tremia, cara. Às vezes começava na sexta e até o domingo, sábado, o dia inteiro do sábado e até o fim do domingo. E aquilo começou a me fazer muito mal. Imagina você não conseguir dormir. A gente sabe que o sono é fundamental para a gente ter um estilo de vida melhor. E assim, eles nem eram pessoas ruins, sabe? Eles eram pessoas legais em quase todos os momentos. Mas nessa parte do barulho, cara, eles eram totalmente, assim, sem noção. E como eu falei, né, são vizinhos, então assim, qualquer confusão que você arrume com vizinhos que moram tão próximo, se você não saber contornar isso, isso pode virar uma tragédia, né? E a gente tentou contornar isso algumas vezes, conversando sobre isso, né? A gente chegou a chamar a GCM uma vez, e o efeito nesse caso não foi positivo, né? E esse período, né, que eu acho que ficou bem assim, bem fora de controle, que foi entre, sei lá, talvez 2015 e 2017 ou 2018, foi um período que a minha mente ela já estava muito adoentada por causa desse barulho. A minha mente estava assim, no limite. Eu sentia, e ainda eu sinto hoje em dia, que tinha milhares de facas entrando na minha mente 24 horas por dia. Como se eu tivesse uma faca na garganta, cortando ela lentamente. Era assim que eu me sentia, de uma forma muito violenta, sabe? Porque. E aí chegou um momento, cara, que toda vez que eles iniciavam ligar um som ou qualquer barulho, meu coração acelerava de uma forma violenta, assim. E na hora, cara, eu começava a ficar com muito medo. E o medo também começou a ficar com muita raiva. Então, medo e raiva. Medo porque eu não aguentava mais essa situação e raiva por de alguma forma querer terminar com isso, fazer alguma coisa, né? É óbvio que assim, eu tive uma sorte imensa que eles se mudaram assim, né? Mas os efeitos que isso causou na minha vida, na minha mente, eles existem até hoje, né? Eu tenho muito medo de barulho, assim, cara. Eu tenho muita dificuldade para dormir. E foi nessa situação
que eu resolvi procurar uma psicóloga, porque eu tava com muito medo de ter algum tipo de surto, sabe? Eu tava muito no limite, muito no limite. E assim, e teve toda essa dificuldade de marcar o psicólogo, que a gente tem que ir no posto de saúde, a gente tem que tentar marcar, não é tão rápido, e muitas vezes esse não é tão rápido é muito prejudicial para quem tá com uma mente muito sobrecarregada. Mas enfim, eu fiz aí quase 2 anos de terapia, tô querendo voltar. Hoje em 2023 eu acho que eu quero voltar. Não, eu quero voltar e eu quero arrumar meios para controlar, de certa forma, esse transtorno que continua muito forte em mim. Então, na terapia, foi legal, ela sempre foi uma profissional muito gentil. E o mais interessante nisso é que quando eu fiz terapia em grupo, você percebe que você não está sozinho nos seus medos, nas suas dores. Porque ali eu vi pessoas contando histórias parecidas, diferentes, mas todo mundo se sentindo afetado, todo mundo se sentindo amedrontado, todo mundo se sentindo que estava no limite. Porque às vezes a gente se sente muito solitário nisso, porque é difícil explicar para as pessoas algo que está acontecendo dentro da nossa mente. A gente se sente sozinho, a gente se sente deslocado, às vezes a gente se sente até tipo estranho, né? Porque parece que é só a gente que está sentindo isso. E na terapia de grupo, eu pelo menos tive pelo menos esse ponto positivo de ver outras pessoas que passaram por processos de trauma estavam ali, né? Cada um reagindo de uma forma, cada um sendo atingido de alguma forma, mas você sente que você não está sozinho nisso. Então, minha passagem, pelo menos minha primeira passagem na terapia, por mais que eu ache que. E é óbvio que eu fui pro psiquiatra, fui tomar medicação e tal, mas assim, não foi uma coisa assim, ah, fodona, mas foi algo positivo, né? Hoje, eu ainda sinto que minha mente continua muito adoecida, eu continuo muito no limite, mas comparado ao que era antes, eu dei uma melhorada. E hoje eu tento praticar esportes, tô tentando mudar minha alimentação de certa forma, tentando voltar com a medicação. Porque eu entendo que não é só uma coisa que vai fazer eu melhorar, são várias coisas, né? E eu quero, em algum momento da minha vida, me sentir uma pessoa melhor, mais leve, não com essa angústia permanente, não com esse medo permanente. Então esse foi nosso episódio 2, gente, transtorno de ansiedade.